Tá transmitindo lá, por favor? Você liberou também, liberou. Tá, então vamos lá. Pessoal, então, novamente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Nós damos início aqui à nossa sessão plenária, a primeira sessão da nossa reunião, o Grupo Novo de Jurados. Então, hoje, autos 3186-38-2022, em que é autor o Ministério Público do Paraná e acusado Marcelo Rodrigues do Nascimento. Então, pedindo a gentileza, Ramos, oficial de justiça, que, por favor, efetue o pregão. Sob a presença do Dr. Tiago Flores Carvalho, meritíssimo juiz de direito da Vara Privativa do 2º Tribunal de Júri de Comércio e Curitiba, será submetido a julgamento o acusado Marcelo Rodrigues do Nascimento, como incluso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1, e parágrafo 7º, inciso 3º e 4º, na forma do artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, constando como vítima Jaqueline da Silva Rodrigues. Por determinação do meritíssimo juiz de direito, apregou as partes da pessoa do Dr. João Milton Salles, representante do Ministério Público, do Dr. Vitor Eduardo Tavares de Oliveira, defensor público, e o acusado Marcelo Rodrigues do Nascimento. Excelência, enquanto presentes o representante do Ministério Público, o defensor público, o acusado, e que acabou de chegar. Com relação às testemunhas roladas pelo Ministério Público, a Jaqueline se encontra aí já. E as comuns, que é a Letícia, também se encontra presente. Os guardas municipais Ivan Luiz Andrade e Cícero de Oliveira Silva não chegaram até o presente momento, mas foram requisitados conforme o movimento 228. E com relação às testemunhas da defesa, o Eric Ferreira e Matheus Salvan não foram intimados, por não residirem mais no local conforme consta na certidão do oficial de justiça que diligenciou. Acho que vai iniciar a gravação. Ivan, né? Isso, Ivan. Tudo bem, Ivan? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. O nome completo do senhor qual que é? É Ivan Luiz de Andrade. Tá, Ivan, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento, né? O senhor é guarda municipal e quero crer aqui tomou conhecimento dos fatos das pessoas envolvidas apenas em função do seu trabalho, né? Não tem qualquer vínculo com eles, né? Não. Tá, o senhor será ouvido então na condição de testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Sim, senhor. Quanto à presença do Marcelo Rodrigues do Nascimento, ou seja, a pessoa que é acusada aqui em plenário enquanto o senhor presta depoimento, algum problema, algum constrangimento? Não. Tá ótimo, então quem conversa com o senhor a partir de agora é o Dr. João Milton, ele é promotor de justiça, tem a palavra, doutor. Boa tarde. Senta aqui porque na verdade só responde para os jurados, então é melhor que o senhor vai para eles aí. Certo. Doutor João Milton, só. Bom, o senhor atendeu essa ocorrência nesse dia lá que aconteceu. O senhor se recorda? Sim. Mais ou menos eu lembro, sim. Quando o senhor chegou lá no local, o que o senhor encontrou? O rapaz estava na parte de fora, na área do condomínio, porém dentro ali próximo do local, do apartamento. Certo, mas tinha mais moradores que estavam com ele ali? Tinha. O pessoal estava cuidando para que ele não saísse do local. Ah, entendi. Então ele foi contido pelo pessoal que estava no local. Entendi. Como que o senhor encontrou a vítima? Ela estava onde? Na verdade, eu não fui diretamente na vítima. Eu fiz a detenção dele ali. Certo. E fiquei fazendo a segurança no local ali, né? E o meu companheiro foi até a vítima para verificar o que tinha acontecido. E como que estava o estado de ânimo do pessoal no local? Tava bravo com ele? Não, o pessoal estava tranquilo. Já tinham contido, ele estava só aguardando mesmo. E o estado de ânimo dele? Como que ele Eles estavam um pouquinho alterados. Mas não teve nenhum tipo de reação. Mas ele estava alterado como nervoso, embriagado? Acredito eu que ele estava embriagado. Certo, mas ele estava consciente? Sim, ele estava consciente. Estava consciente, sim, ele não estava embriagado, sim, senhor. Rindo. Não, ele estava consciente. E estava alterado? Alterado, sim, senhor. Sim, senhor. Certo, ele chegou a falar alguma coisa a respeito dos fatos? Ele disse que teria cometido, né, a situação e falou alguma coisa para mim sobre querer cortar o cabelo da vítima. Entendi. Com a faca. Com a faca? Com a faca, inclusive. Certo. O
Do fato, o senhor não chegou a ouvir populares, o senhor fez a contenção e já... Fiz a contenção e algemei e coloquei ele no... Então é importante isso. Então ele estava lá contido pelo Sim, senhor. pessoal do condomínio, para não poder fugir. Exatamente. O senhor lembra de alguém ter localizado essa faca que foi utilizada? A faca, se não me engano, o meu companheiro encontrou lá no apartamento. Certo. O senhor chegou a ver a faca? Sim, porque ela foi encaminhada Como que era juntamente. essa faca? Era uma faca de cozinha? Uma faca de uns 13 centímetros mais ou menos de lâmina. Mas era uma faca de cozinha? Uma faca de cozinha. De cortar carne dessas? A princípio, sim, senhor. Certo. Sim. Se eu apresentar só a foto, tem movimento, põe no movimento para mim. Está aqui no movimento 1.3, só para ver se o senhor reconhece essa faca como sendo essa aqui. 1.3. Eu não tenho o nome da folha aqui. Essa aí. Não me recordo, porque nós aprendemos tantas facas, coisa, né? temos tantas facas já guardadas de Ok. outras situações. Tem mais perguntas? Tá, ok. Defensoria Pública, doutor Vitor, alguma pergunta? Obrigado, excelência. Doutor, senhor Ivan, né? Luiz Andrade. Senhor Ivan, só uma dúvida. Quando o senhor chegou lá na casa, era uma casa ou um apartamento? É apartamento, Tá. era um condomínio. Entendi. Só uma dúvida. O acusado aqui, o Marcelo, ele tava do lado de fora do apartamento estava ou ele tava dentro do apartamento? Dentro do condomínio, fora do apartamento. Em que área do condomínio, você lembra? Próximo do bloco onde tinha acontecido. Tá, e a vítima tava dentro do apartamento ou tava lá fora também? A vítima, se não me engano, estava lá dentro, que foi o companheiro que foi até ela lá para prestar o primeiro socorro. Tá, é porque assim, a vítima, a Jaqueline, ela fala que ela foi lá pra fora, colocaram ela numa cadeira, apesar dela estar ferida, colocaram ela numa cadeira que ela ficou próxima do Marcelo. Você lembra disso? É a vítima que tá falando não, isso. Próxima assim não, porque ele estava na frente de um bloco e o bloco, se não me engano, era um pouquinho para a esquerda. E ela foi atendida porque, como o ferimento era grave, então, além do primeiro atendimento ali, ela foi encaminhada pela viatura para... Entendi, mas pelo que o senhor lembra de ter visto a vítima sentada lá do lado de fora do prédio? Na nossa chegada? É, isso, quando o senhor chegou. Não, isso eu não recordo. Tá bom. Beleza. Você sabe dizer se tinha a filha da vítima estava ali, falou alguma coisa pro senhor? A filha da vítima também estava com ela no momento da situação, do acontecido. Tá. Essa informação que você trouxe aqui, que você já falou isso também lá na delegacia, de que ele teria ido lá para cortar o cabelo. Quem disse isso pro senhor? Foi o próprio Marcelo? Ele mesmo. Ou foi alguém lá que estava junto? Ele mesmo. Ele mesmo disse. Tá bom. O senhor disse que ele estava alterado. O senhor não sabe dizer se era droga, se era álcool, o que era, né? Não tem como saber. Ele estava só alterado. Entendi. E esse alterado é como? Só pra gente entender. Sim, ele estava agitado, né? Agitado. Ele tá conseguindo falar, se expressar? Sim, estava. Ele tá falando alto, gritando, falando baixo? Não me recordo. Não se recorda? Tá bom. Você perguntou pra ele se ele tinha usado droga ou bebida naquele dia? Provavelmente ele tenha ingerido algo porque ele estava bem agitado. Não estava normal. Beleza. Tô satisfeito. Obrigado. Tá. Jurados, alguma pergunta? Tá. Ivan, da minha parte, eu entendi perfeitamente o que o senhor disse. Só esse ponto de cortar o cabelo, o senhor disse que ele relatou isso, queria cortar o cabelo, mas em relação aos ferimentos, que o senhor viu, a vítima estava ferida. Sim, que ela recebeu um golpe, né, de faca, que teve luta corporal, inclusive, e a filha estava próxima. Tá, tudo bem, mas essa luta corporal, esse golpe, o que ele falou exatamente? Ele contou essa história pro senhor ou ele admitiu que teria dado facada nela? Não me recordo, doutor, porque realmente a gente não tem como recordar tudo que se foi falado. Tá, entendi, tá ótimo. E aí a filha do casal, o senhor teve contato com ela? No momento lá, eu, na verdade, mais na delegacia, né? Tá, mas no momento não conversou lá com ela. Lá no momento não. Tá foi ótimo. Outro guarda. Esse local aqui que é um condomínio de apartamentos? Condomínio de apartamentos, na rua Eduardo Pinto da Rocha. Uhum. E o horário descrito na denúncia aqui foi mais ou menos por volta das 22 horas? Era noite? Isso, era noite. Uhum. Nosso plantão é à noite. Tá, qual que é a dimensão desse condomínio?
O que o senhor pode dizer em relação ao número de apartamentos, as pessoas que... Ah, tem bastante. Eu acho que acredito que tenha mais de 100 apartamentos no local lá. Não sei mensurar direito, mas é grande. Tá. E a forma como ele entrou lá? Acredito. Ele não- invadiu. Porque o porteiro não tinha conhecimento de que ele. Tá, mas eu teria quero dizer entrado. detalhes a respeito da forma como isso aconteceu? Oi? Detalhes acerca da forma como isso aconteceu, o senhor também não sabe dizer? Não vou saber dizer. Tá, tudo bem, então. Eu agradeço e a gente encerra por aqui. Obrigado. Obrigado. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Tá, o nome completo da senhora, qual que é? Jaqueline da Silva. Tá. Jaqueline, pelo que eu verifico aqui, a senhora figura como vítima aqui nesse processo, né? E nessa condição aqui será ouvida, tá certo? A senhora já foi indagada a respeito disso, né? E já respondeu que não gostaria de prestar depoimento na presença do Marcelo, que é o acusado. Sim, Tá? Sente constrangida com a presença dele? eu tenho medo dele. Desculpe, eu não entendi. Eu tenho medo dele. Tá, a Medo. senhora tem medo dele? Ok, sem problemas, ele aguarda lá fora. Aí só também uma observação, né? A senhora disse que o nome da senhora é Jaqueline da Silva. É, Né? O registro que eu tenho seria da Silva Rodrigues, que quero crer seja... é que eu já divorciei, daí Tá. o Rodrigues já... Daí foi retificado então o acento para que constasse daí o nome de solteira, é isso? É, isso. Tá, perfeito, ok. Então Jaqueline da Silva. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o João Milton, ele é promotor de justiça, tá? Então tem a palavra. Bom, boa tarde, Sargento. Boa tarde. Antes de mais nada, dizer aqui que eu sei, a gente que lida com isso sabe o tanto que é difícil ter que repetir o depoimento, relembrar essa situação toda, né? Mas esperamos que seja a última oportunidade, né? Hoje é o julgamento do fato, os jurados são os juízes da causa, eu acho que hoje foi um ponto final nesse sofrimento que é aquele que a gente costuma chamar de revitimização da vítima, né? É uma situação, infelizmente, é necessário. E iniciar as perguntas aqui para a senhora. Esse fato aconteceu no dia 29 de agosto de 2022. Nesse período, a senhora estava convivendo ainda ou estava separada do Marcelo Rodrigues Nascimento? Eu já estava separada, já tinha dado a entrada no divórcio já. Já tinha dado entrada no divórcio? Já. Não estava residindo mais Não. na casa da senhora. O motivo desse divórcio, qual que foi? Ele sempre usou drogas e eu fui 17 anos casada com ele, né? No início ele usava drogas, crack, cocaína e levava as coisas de casa. Depois ele começou a misturar com a bebida e daí ele começou a me Certo. fisicamente. Então daí que aconteceu tudo isso. Pois é, então a senhora já tinha sido vítima de agressões anteriores. Ele já tinha me asfixiado, me enforcado. Certo. E a senhora, dessas outras vezes, a senhora também noticiou esse fato. A senhora estava com a medida protetiva? Eu tava, porque ele já tinha tentado me matar e daí os vizinhos chamaram a polícia. Certo. Essa E ele primeira foi vez que preso. ele tentou matar a senhora, essa primeira vez não, essa vez anterior a esse último fato, foi mais ou menos quanto tempo antes? Foi em abril. Foi em abril de 22 ainda. Isso. Certo. Mas vocês já estavam separados, senhora, também? A gente se separou depois daí. Depois daí. Aí eu já depois de fui abril. dar Foi entrada. a gota d'água isso aí. Foi. Aham. Certo. E como que foi essa primeira tentativa? O que ele fez contra a senhora? Ele veio com a faca pra cima de mim e me encurralou na parede. Daí eu gritei, a minha filha veio e pediu pra ele, pelo amor de Deus, pra ele me parar, me largar. E daí ele largou a faca, né? E daí eu corri pro quarto. Isso nessa primeira vez. Isso foi a primeira vez antes dessa que ele tentou de fato. Certo, da vez anterior. Foi em abril. Certo. Então ele estava consciente, tanto que ele largou a faca, ele sabia o que estava fazendo. Sabia. Certo. E daí eu corri pro quarto, a minha filha também. E daí ele começou a tentar
arrombar a porta, né? Daí a minha filha saiu do quarto dela, e pediu para ele se eu saísse, se ele ia me deixar. Ele falou que sim, e nisso eu abri a porta, e daí ele veio para cima de mim, nós três rolamos no chão, ele começou a me enforcar, e nisso os policiais depois chegaram, né? E daí levaram ele preso. Ah, então quem separou ele da senhora foram os policiais que chegaram? Não, já tinha. Ou foram os vizinhos? Como é que cessou essa primeira agressão? Cessou porque tinha cessado ali. Certo. E daí, logo após, os policiais já chegaram. Aí o senhor entrou, noticiou esse fato e teve a medida protetiva. Daí sim, eu fui. Aí depois disso, porque pelo que eu vi no depoimento da senhora, a porta do apartamento da senhora já tinha sido arrombado uns dias antes. Ele arrombou no dia 28 de agosto, depois que ele saiu da prisão. Ah, ele foi preso? Ele foi preso. Certo. Aí ele saiu da prisão e daí ele começou a me mandar mensagens ameaçando de morte. Falando que a minha mãe ia juntar os meus pedaços, que ele ia me matar. E mensagens eu mandei no Mandou no inquérito. Certo. Aí a senhora, ele tava. E como é que a relação dele com a filha? Porque a filha é de vocês dois. A filha dele também. A violência dele era voltada contra a senhora, não contra a filha. A Letícia, era uma violência também, porque toda vez, às vezes, que acontecia, ela tinha que intervir. Não, eu entendi, mas ele queria matar ela, ele queria matar a senhora. Isso que eu estou dizendo, ele nunca tentou matar a filha. Não. O que acontecia contra ela é porque ela tentava proteger a senhora. Ele nunca se voltou, então ele sabia quem ele queria matar. Isso que eu estou dizendo, né? A conduta dele era direcionada à senhora. Posso dizer isso? Que a violência dele era direcionada à pessoa da senhora. Mas ela de qualquer forma, ela sofreu uma violência psicológica de tentar, de ficar presenciando isso. Certo. Né? Alguma vez ele falou para a senhora o motivo pelo qual ele queria matar a senhora? É porque ele não aceitava a separação? Porque ele era drogado, ele bebia. Então, eu sempre trabalhei a minha vida toda, eu trabalhei sempre em empresas grandes, eu sempre trabalhei. E ele não gostava de trabalhar. Então, assim, praticamente eu era viúva de marido vivo, só que eu tinha medo dele. Ele sempre tinha alucinações que achava que eu estava traindo ele, mas eu nunca traí ele. Certo, então ele tinha essa sensação, ele achava que a senhora estava traindo e ele queria controlar... Pelo fato de eu ir trabalhar, eu tinha que trabalhar, era eu que pagava as contas, ele vivia de bico. Certo. Então E às vezes quando ele me dava dinheiro, ele voltava a pegar de volta o dinheiro. Eu tinha que gastar rápido, porque senão já era o dinheiro. Exatamente, ele queria controlar a vida da senhora nesse aspecto. Sim. Entendi. Tirando com a senhora, a senhora já viu alguma vez ele brigando, praticando violência contra outros homens? Ele brigava direto na rua, né? Ele brigava sempre? Ele sempre estava falando isso, né? Às vezes falava até, de certa forma, para poder intimidar, não sei, né? Mas falava, sabe assim? Contava depois. Que tinha brigado na rua? Entendi. Agora vamos para esse dia. Para esse dia específico em que aconteceu esse fato aqui, que foi no dia 29 de agosto. Então, quantos dias antes ele foi na casa da senhora e arrombou essa porta? Foi um dia antes. Um dia antes? Não. Quantos dias antes? Não, foi 2 dias antes. 2 dias antes? 2 dias antes. Ele entrou, como é que ele entrou no condomínio? Tinha porteiro? Como é que ele entrou lá? Tinha porteiro, eu acho que o porteiro deveria ser amigo dele, porque o porteiro deixou ele entrar, ele entrou, o porteiro não fez nada, ele arrombou a porta, destruiu tudinho lá dentro e saiu. Sim. Saiu assim naturalmente.
Depois o porteiro só filmou e me mostrou o vídeo. A senhora, nessa primeira vez, a senhora estava em casa, nesse dia? Então, esse dia eu fui porque ele estava mandando mensagem me ameaçando de morte, e eu fui na delegacia fazer outro boletim de ocorrência, porque não bastava só a medida protetiva. Para eles irem atrás dele, eu teria que ir lá e fazer outro boletim. E nesse mesmo dia ele foi lá, ainda bem, graças a Deus que eu não estava em casa. Não tinha ninguém na casa? Não, a minha filha também não estava em E casa. ele quebrou muita coisa lá dentro ou só quebrou a porta? Ele arrancou todas as portas do guarda-roupa, quebrou perfume, quebrou liquidificador, quebrou o que ele pode quebrar lá, ele quebrou. Aí a senhora chegou em casa e encontrou essa bagunça. Aham, a porta arrombada. Certo. Aí, nesse dia 29, aqui o dia que aconteceu esse fato, a porta estava aberta ou a senhora tinha consertado essa porta? Tinha consertado. Tinha consertado. Ele arrombou de novo. Arrombou de novo. Certo. Aí, então, como é que é o apartamento lá? É um apartamento grande, pequeno? É grande, é um condomínio grande. Tem, acho que deve ter uns 14 blocos. Não, eu estou dizendo o apartamento, a área interna do apartamento. Como é que ele é dividido? Em uma sala? Dois quartos. E uma sala, cozinha e uma banheiro. Cozinha junto com a sala ou separada? A sala, ela tinha separação, mas era tudo assim. Tudo junto. Assim, a cozinha e a sala era conjugada. Que a gente... tinha uma porta assim, separando, assim. Mas fica aberto da cozinha, dava para ver a sala. Certo. Nesse dia, como é que foi isso? Que horas mais ou menos que ele chegou no apartamento da senhora? No dia 29? Foi lá pelas, acho que 10 horas e pouquinho. Da noite? Da noite. Certo. A senhora estava fazendo o quê? A senhora estava no quarto, na sala? Eu já ia dormir já esse horário. Certo. E a sua filha estava onde? Estava na sala. Estava na sala. Aí ele não bateu na porta, ele já chegou? Não, ele já chegou metendo o pé, arrombando. Certo. Aí a minha filha estava sentada lá. E daí, na hora que ele arrombou a porta, daí ela tentou segurar ele. E daí ela escorregou. E daí eu tava perto assim do sofá. Daí ele veio pra cima de mim e me golpeou. Certo. Então, mas na hora que arrombou a porta, a senhora estava no quarto? Não, eu não estava no quarto. Eu estava na sala em pé, perto da TV, assim, depois do corredor. A senhora já estava em pé porque a senhora já estava se recolhendo para dormir. Aí teve o arrombamento, a senhora virou e ficou de frente para ele. Sim. Certo. A senhora chegou a ter luta corporal, agredir ele ou ele já chegou? Sim, eu lutei pela minha vida. Não, mas antes ou depois do golpe da faca? Foi depois também. Foi depois. Assim, isso que é importante para os jurados ter essa consciência da dinâmica. Ele arrombou a porta. Quando que a senhora viu a faca na mão dele? Quando ele arrombou a porta, ele já estava assim. Ele já estava com a faca? Já estava assim, falou que ia me matar. Aí o que ele falou? Ele falou isso, eu vim te matar? A senhora lembra as palavras mais ou menos que ele teria dito? Mais ou menos isso. Certo, então ele falou que ia matar a senhora. Falou que ia me matar. Nessa hora, a sua filha levantou... E tentou segurar ele, só que daí ela escorregou. Daí ele veio pra cima de mim. Ele foi pra cima da senhora? E depois a gente caiu no chão. Pois é, mas quando a senhora caiu no chão, a senhora já tinha recebido a facada? Já tinha recebido? Já tinha recebido. Certo. E daí a faca estava aqui, eu no chão, a minha filha atrás dele, a faca estava aqui. Eu peguei no fio da faca, cortei a minha mão para poder desvencilhar, e daí eu consegui sair e correr pro quarto. Conseguiu sair e correu pro quarto. E nisso aí já começou a me faltar ar, e eu fechei a porta e comecei a gritar lá de cima pedindo socorro, porque eu tava sem ar. Entendi. Porque a faca pegou aqui, eu fiquei sem o baço, atingiu o pulmão e atingiu o rim. Ele me deu a faca aqui no lado esquerdo. Entendi. Era uma faca de açougueiro. O primeiro golpe que ele deu foi a facada ou ele deu algum golpe antes? Ele chegou a bater na senhora antes? Ou ele já foi direto com a faca? Não, a gente lutou. Ele veio direto com a faca aqui. Ele foi direto com a faca. Aí a senhora iniciou a luta, a senhora caiu. Caí. A filha da senhora segurou ele. A minha filha segurou ele. Foi isso que possibilitou a senhora ter... Fugido. Aí a senhora entrou no quarto. Se não... Certo. Aí depois, a partir daí, a senhora viu mais alguma coisa? Não, daí depois ela falou que ele fugiu. Daí ela falou que ela foi segurando ele para poder não, porque a gente morava no quarto andar.
descendo com ele para poder segurar. E daí os vizinhos veio e seguraram ele. Entendi. Então ela que botou ele para fora. A senhora, pelo que a senhora viveu ali, ninguém mais do que a senhora pode falar isso. Se a filha da senhora não tivesse na casa na hora, Eu teria morrido. a senhora teria morrido. Eu teria A senhora pode dizer morrido. que a filha da senhora salvou a vida da senhora. Salvou. Eu teria morrido. Certo. Em algum É porque momento, ela é forte, ela é mais forte que eu. ela é mais forte que a senhora. E na hora fica mais forte ainda, né? Porque ela tem ali. Mas em algum momento, por exemplo, na hora que ela foi proteger a senhora, possivelmente ele empurrou ela, agrediu ela também na tentativa de matar a senhora. Mas em algum momento ele tentou matar a filha dele? Não. Não. Então ele sabia o que estava fazendo. Só que ele sabia, então, Isso que eu tô dizendo, a ele pessoa tava que está em direcionado à luta, senhora. a pessoa que está em luta corporal, João, ele poderia também Peraí, você ter tá atingido. induzindo a resposta. eu tô- Deixa ela responder mais a Certo. pergunta. Ele também poderia ter atingido ela, porque estava em luta corporal. Certo. Mas ele estava direcionado à senhora. A mim, Estava direcionado à a senhora. mim. Certo. Depois disso, ela nunca mais teve contato com ele. Não. Nunca mais. Eu tive que me mudar de lugar, eu tive que sair do meu trabalho, que eu trabalhava quase 4 anos numa multinacional, eu tive que sair dessa empresa. E agora eu tô sem fazer nada. Por que a senhora teve que sair? Por quê? Com medo? Com medo porque vai que, né, a gente não sabe. Entendi. A gente ouve vários casos, Certo. Então a senhora ficou. Bom. que até da cadeia ele poderia fazer algum mal para mim, daí eu sumi, ninguém sabe onde que eu moro. Entendi. Quanto tempo a senhora ficou hospitalizada em razão disso aí? Eu fiquei 4 dias na UTI e 2 dias no quarto. 4 dias na UTI e 2 dias no quarto. Uhum. Certo. A senhora disse que perdeu o baço. Eu perdi o baço. Certo. A senhora ficou com alguma limitação física em razão disso? Limitação. De alimentação, como é que ficou? A senhora consegue ter uma vida normal hoje? Ou a perda desse baço, do pulmão, essa lesão no pulmão, deu algum dano permanente? É dano porque toda vez que eu me olho no espelho eu lembro disso. Porque ficou uma cicatriz enorme daqui tamanho daqui que é a embaixo. cicatriz? Aqui, ó, esse aqui, ó. Ah, ficou uma cicatriz Ficou a grande. cicatriz até aqui, ó. Certo. Essa cicatriz E aqui, é razão... e aqui da facada eu tive que usar 2 tubos aqui. Certo. E isso, além desse trauma da senhora toda vez se lembrar disso, isso gerou para a senhora algum trauma? A senhora ficou com algum complexo? A senhora de usar um biquíni? Claro. Um maiô? Claro, não posso usar mais. Nunca mais. Não. Certo. E toda vez que a senhora no espelho, a senhora sente, o que a senhora... Tem como a senhora externar, explicar para os jurados o que a senhora sente? Eu sinto, eu lembro, né? Eu lembro disso. Me vem os flash. Me vem os flash. Hoje mesmo foi difícil para mim vir aqui, porque, nossa, vem tudo à tona. Entendi. E a vida da senhora fora isso? A questão, a senhora passou a ter problema para dormir, algum... Com certeza. Uhum. Essa violência, ela transcende o momento da violência. A senhora acredita que a senhora vai guardar isso para sempre? Assim? Para sempre. Para sempre. A minha filha também. A sua filha? Ela não fala muito, mas ela Entendi. sente. Tem algum detalhe dessa dinâmica, desse fato que eu não tenha perguntado para a senhora, que a senhora acha importante esclarecer para os jurados? O que eu acho importante falar é que ele foi para me matar. Isso Ele, a senhora tem plena certeza. Aham. Plena certeza. Certo. E ele sabia o que estava fazendo. Sabia. Ele não estava fora de si, não foi uma alucinação. Não, Não não. estava no ato psicótico, ele estava consciente. Ele que- estava consciente. Sim, mas... Eu evito a Defensoria Pública. Obrigado, excelência. Dona Jaqueline, meus sentimentos aí pela lesão, tá bom? Em relação a esse relacionamento que você teve, foram muitos anos que você ficou relacionado com o Marcelo. Quanto tempo? 17 anos. 18 na verdade. 18 anos, tá. É. Nesses 18 anos aí, só pra gente poder entender, né, que os jurados vão decidir essa situação, ele sempre usou droga, sempre teve esse uso abusivo de droga? Sempre. A gente, na época, quando a gente tinha se casado, depois de 1 ano, é porque assim,
Eu conheci ele, ele estava aprendendo para ser pastor, ele era da igreja. Então ele me falou na época que ele já tinha usado maconha, mas assim, eu tinha meus 21 anos de idade, eu não sabia nem o que era maconha. Então ele falou que ele, né, tinha ido para a igreja, tinha mudado, e daí a gente se casou, né? Porque ele estava, né? Estava na igreja, estava bem. E depois de um ano de casamento, daí já começou. Daí ele começou a usar de novo, e daí veio as coisas mais fortes, né? Crack, cocaína. Crack. E esse uso, então desde o primeiro ano de relacionamento já teve uso de droga? Depois de um ano de casamento, sim. Que daí, e daí ele ficou nesse, tipo, levanta, cai, né? Ele ficava usando droga, daí ele pegava as coisas de casa, vivia que nem um mendigo. E daí... Entendi. Mas aí, só uma dúvida. Nesse período aí de 18 anos, alguma vez ele chegou a se internar, procurar ajuda? A gente tentou internar ele uma vez, só que ele não quis ficar. Tá. Lembra quando foi isso? Faz muito tempo. Uhum. Onde é que foi a internação dele? Foi aqui em Curitiba, não lembro o endereço. Tá. Não foi no São Julián, não? Só não do sei. Tiro? Não? Tá. Não lembro. Tá. E aí, assim, ele depois começou a beber e aí ele ficou mais agressivo. Depois de um... no início ele fazia mal pra ele, né? Ele fazia mal pra ele. Usando crack, ele fazia mal pra ele. Teve um tempo que ele até morou quando eu já tinha tentado me separar dele já. Ele morou uns 4 meses na rua. Só que daí depois de um tempo ele começou a misturar, né? Começou a misturar com a bebida. Daí a pessoa foi ficando agressiva, né? Tá. Muito agressivo. Entendi. Olha só, então ele teve essa situação aí, 4 meses morou na rua, mas nesse período de 18 anos que vocês estiveram casados, teve algum momento que vocês se separaram, assim, você mudou de cidade, foi pra Cuiabá, foi pra outro lugar, ou ele saiu e foi pra rua, que vocês deram um tempo? Nessa vez que ele foi morar na rua, daí eu voltei pra casa da minha mãe. Certo. Mas nesse momento que vocês terminaram assim, ele não chegou a ser agressivo, não chegou a te procurar, não chegou a te ameaçar? Não, então, como eu disse, ele fazia o mal só pra ele nessa época. Tá. Há muito tempo atrás. Entendi. Então, nessa primeira separação de vocês, não teve essa questão de te ameaçar, de correr atrás, de puxar faca? Na época, tipo, a gente morava com os pais dele, então os pais deles me davam um respaldo financeiro para eu cuidar da minha filha, né? Certo. Mas ele vivia só drogado. Eu só continuei com ele porque eu achava que pela fé, eu cria nisso, que ele ia mudar, né? Eu cria. Entendi, mas vamos só esclarecer. Nesse período aí que vocês separaram a primeira vez, nesses 4 meses, você chegou a falar pra ele, vou me separar de você, e ele ficou agressivo? Ou ele foi embora, foi pra rua, não teve briga, não teve nada? Ele só foi pra rua. Tá, não teve agressão nessa fase, nesse primeiro momento aí de separação. Tá, não. Beleza. Tá certo. Aí é o seguinte, você contou aqui pro promotor, e os jurados também escutaram, porque um pouquinho antes de acontecer esse fato aqui que a gente está julgando hoje, teve uma outra situação, né, de violência. Tem até aqui no processo, no movimento 57.2, página 100, que diz aqui que é o seguinte: no dia 15 de abril de 2022, por volta de 00:30, o senhor, o noticiado, né, no caso do Marcelo, teria chegado na casa e feito xingamentos, proferiu xingamentos, né? E aí, você disse que era melhor vocês se separarem, uma oportunidade em que o noticiado ficou furioso, pegou uma faca e foi para cima da vítima. Nesse instante, a filha do adolescente do casal interveio e impediu que o noticiado parasse de agredir Jaqueline. Só uma dúvida, esse dia 15/4, que foi a primeira agressão lá, que começou o motivo da separação, ele te agrediu com a faca ou ele te agrediu com um soco, um empurrão? Como é que foi essa agressão? Não entendi. Ele me segurou pelo pescoço, me encurralou na parede e veio com a faca assim em mim. Certo. Ele falava, você vai me largar? Falei, não, eu não vou te largar.
Eu não vou te largar, solta pro... Eu tive que falar isso, que eu não ia largar ele pra ele soltar a faca. E nisso a minha filha veio. Tá, mas nessa agressão, nessa vez ele não te esfaqueou, nesse dia 15/4. Não. Tá. Agora diz uma coisa, por que nesse dia ele foi agressivo com a senhora? Tem um motivo? Além da questão de você querer se separar? Aconteceu alguma coisa? É porque ele sempre usava droga, ele era agressivo, ele só ficava na rua, tipo, eu era viúva de marido vivo, ele não parava em casa, eu ia trabalhar 5 e pouco da manhã, ele estava chegando da rua, ele não gostava de trabalhar, ele só ficava na rua, ele ficava a noite inteira no condomínio bebendo com os caras, ou saía pra rua. Entendi. Eu sempre ficava sozinha, e quando ele vinha agressivo. Então você chegou pra ele e falou assim, olha, eu quero separar porque não tem mais condição, porque por causa disso, e aí ele ficou agressivo? Sim, ele não aceitou. Tá, aqui tem uma informação também que ele, você estaria tendo um caso com outra pessoa, isso aconteceu? Não, eu nunca tive caso com ninguém. Tá, e nessa primeira oportunidade aqui, ele não respondeu por homicídio, né? Ele respondeu só por uma ameaça, né? Porque ele não te agrediu assim com a faca? Você É lembra? uma tentativa, né? Não, na primeira vez, no dia 15. Ele veio com a faca pra cima de mim. Tá bom, beleza. Jaqueline, olha só. Eu sei que é difícil lembrar e falar do fato, mas assim, no dia aqui do fato, você tava lá em casa, na sua casa, e sua filha Letícia tava junto, certo? Tava. Beleza. Quando você foi ouvida aqui, você foi ouvida na delegacia a primeira vez, depois você foi ouvida aqui numa audiência que foi no outro prédio, né? Não foi nesse prédio aqui, e hoje está sendo ouvido pela terceira vez, né? Mas existe uma informação aqui no processo e eu fiquei confuso, porque parece que uma coisa leva a outra, que é o seguinte: ele diz que, você também diz isso, que ele te ameaçou várias vezes durante o dia pelo celular. Isso aconteceu? Aconteceu. Tá. E aí a senhora não quis procurar ajuda, não procurou a polícia? No dia 27, antes dele... Eu fui na delegacia fazer o boletim. Não, tô falando no dia que aconteceu o fato. Ele também te ameaçou no dia. Falou que ia lá, que ia no cortar dia seu 29, cabelo. Não, Aham. ficou em silêncio. Ele veio de surpresa. Ah, tá. Não, então, porque aqui no seu depoimento você diz que você sofreu várias ameaças dele durante o dia. Então, foi antes de eu fazer o boletim. Mas não foi no dia que aconteceu o fato? Não. Foi quando isso? Ele invadiu lá no dia 27. E daí eu já fui na delegacia fazer o boletim. Tá, beleza. Depois que ele foi solto, quantos dias depois ele foi lá na sua casa que aconteceu esse fato? Foi 2 dias. Tá, olha só, você diz aqui no seu depoimento que é o seguinte, que deve ter sido uns 2 dias, um dia, porque ele saiu e já ficou me mandando mensagem, pedindo pra voltar, eu falei que não queria mais, e daí ele falou que queria me matar. Isso foi no dia do fato ou foi antes? Foi antes que eu fui fazer o boletim. Tá. No Beleza. dia mesmo ficou em silêncio. Tá, nessa oportunidade No aqui, dia é porque os guardas municipais foram lá no dia que ele invadiu, porque eu chamei. entendi. E daí eu achei que eles iam, né? Só pra esclarecer pros jurados, esse dia que eles foram lá, foi um dia antes do fato que você levou a facada? Que os guardas municipais foram? É. Não, foi no dia que ele invadiu o apartamento. Tá, e isso é quantos dias antes do dia que você levou a facada? Acho que foi 2 dias. 2 dias antes. Então, assim, teve as ameaças pelo celular, você ligou pra polícia, a guarda municipal foi lá e quebrou tudo. Aí passou 2 dias, foi o dia que aconteceu a facada, é isso? É. Tá bom. Beleza. Agora é o seguinte, você também diz aqui que você ficou paralisada na hora que ele entrou no apartamento. E que aí você não conseguiu descrever muito bem a dinâmica, certo? É porque eu falei que eu fiquei paralisada porque eu não senti nada, eu fui sentir depois da facada. Entendi. Agora, tem uma história aqui no processo de que ele foi lá, e não sou eu que estou dizendo, né? O guarda municipal veio aqui, o próprio Marcelo disse na delegacia que ele foi lá para cortar o seu cabelo. Em algum momento ele disse isso pra senhora? Não, ele Não? foi lá para me matar. Tá. E por que você tem uma hora que você fala assim que ele tava com a faca aqui em cima, na sua cabeça? Por Isso que ele foi tava? depois que ele me golpeou. Aham. Mas ele tava aqui em cima pra fazer o quê? Pra puxar seu cabelo e cortar? A Pra gente te caiu no dar chão, outra né? facada? A gente caiu no chão para dar outra facada. Aham.
E daí eu segurei no fio da faca e cortei a minha mão. Eu estava lutando pela minha vida e a minha filha tentando me ajudar. Entendi, mas olha só, quantas facadas o Marcelo te E deu? o chão estava cheio de sangue. Não, tudo bem. Mas o Marcelo te deu quantas facadas? Acho que foi uma facada. Uma. Ele poderia ter te dado outra? Poderia. Poderia. Tá. E aí, me diz uma coisa. Nessa Você hora que mesmo eu tenho- disse. Nessa hora que. Peraí, só, então, se deixa a eu só- minha deixa eu só filha concluir a tivesse, pergunta. não Deixa eu tivesse não, peraí, lá. só perguntar. Então, assim, você levou a primeira facada e você diz mesmo que não lembra muito bem, mas que a Letícia tinha te contado, isso são suas palavras, tá? No depoimento. Diz que depois que ele deu essa primeira facada, ele largou a faca. Eu corri, então, ela me falou depois, porque eu corri pro quarto e tranquei a porta. E nisso eu gritei lá da janela, pedindo socorro, que tava faltando ar. E eu segurando aqui, porque tava esguichando sangue. Aham. E daí ela me falou depois que ele largou a faca lá e tentou fugir. E ela foi segurando ele até lá embaixo. E nisso os vizinhos veio e ajudaram a segurar e seguraram ele. Entendi. Mas assim, depois que a senhora levou a primeira facada e foi pro quarto, o Marcelo foi atrás? Ele tentou abrir a porta, ele tentou. Não, porque ele já tinha me golpeado, ele já achou Não, que já... não perguntei isso. Eu perguntei assim: ele foi atrás da senhora depois dessa primeira facada? Depois não. Depois ele largou a faca e tentou fugir. Certo. Beleza. Você sabe se. Você conhece o Marcelo, né? Porque eles são muitos anos casados, né? Você sabe se ele estava alterado, se ele tinha bebido, se ele estava sob efeito de droga naquele dia, naquele Ele momento? estava bem lúcido, se tinha bebido, eu não sei. Aham. Porque assim, o próprio guarda municipal veio aqui hoje e falou assim que ele estava alterado, que parecia que estava sob efeito de droga, de álcool. Vai perguntar a Sempre sua percepção, tava, né? o que a senhora lembra, não se preocupa. Não tem resposta Sempre certa e errada. Na hora eu só tentava escapar para não ser morta, né? Uhum. A pessoa estava ali com uma faca para tentar me matar. Era a única coisa que eu tinha na minha cabeça. Tá. Como é que a Letícia te ajudou nesse momento que você foi agredida? Ela segurou ele Mas como? no dia 29. Por trás, pela frente, pela mão, pelo braço? Como é que ela segurou o Marcelo? Por trás. Por trás? Uhum. E ela tava onde? A primeira vez ela estava sentada Sentada onde? na mesa, assim, na sala. Aham. E daí ela foi tentar segurar ele e ela escorregou. Ela estava de meia e o piso era aqueles pisos de madeira. Certo. Ela escorregou. E daí que ele me golpeou. Aham. Mas ele te golpeou, não foi perto da mesa. Foi perto do... Foi ali na sala. Que lugar da Tava sala? cheio de- Foi mais perto de do sangue. sofá, mais perto da televisão? É pertinho, é sofá e televisão. Perto do sofá. Tá. A senhora, quando a polícia chegou, a senhora estava dentro do apartamento ou estava lá fora? Quando os guardas municipais chegaram que ele tinha invadido a primeira vez, eu Não, tava... primeira vez não. Nesse dia que você já estava esfaqueada. no dia que ele tentou me matar, Aham. os vizinhos vieram, os vizinhos do lado, da frente, o que estava lá embaixo subiram e daí amarraram um pano aqui para não ficar saindo sangue mais, para estanquear. E daí me desceram lá para baixo, mas eu só desci porque eles me ajudaram, porque eu tava sem ar, Tá, mas quando a guarda municipal chegou, você estava do lado de fora. eu tava sentada numa cadeira lá fora esperando. Tá bom. É... Só mais uma. Deixa eu ver aqui só uma coisa. A senhora, depois que aconteceu esse fato, conversou com o Marcelo? Não, Não? Conversou com a Letícia? como que é? Conversou com a Letícia? Eu? É.
Sim, A Letícia mora com a senhora ainda? mora comigo. Aham. Tá. Ela te explicou ali o porquê que ele soltou a faca depois ou não? Não, só falou que ele soltou. Tá bom. Tô satisfeito. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Eu posso pedir só Pois não. esclarecimento? A respeito da pergunta, porque é importante essa questão até para o jurado. A senhora disse que tomou esse golpe e a filha da senhora interveio e segurou ele. A senhora conseguiu correr para o quarto. Então, ele parou de perseguir a senhora, de esfaquear a senhora, foi porque ele desistiu ou porque a sua filha impediu? Peraí, isso daí é A o que minha ela acha, filha né? impediu. Não, isso aí é que ela- A minha filha impediu, porque a faca estava aqui, ó. Eu estava segurando aqui. Se não fosse a força dela, vocês vão ver. Se não fosse a força dela, ele teria me matado. Quando a senhora correu, ele ainda estava com a faca na mão. Quando eu corri, ele estava com a faca na mão. Certo. Tudo bem, sim. Posso Pode. fazer uma pergunta? É porque, Jaqueline, é só o seguinte. Porque quando teve audiência, eu fiz exatamente essa pergunta pra você, tá? Sobre se você lembra como é que foi, por que se ele parou, se foi sua filha que segurou. E você disse, pelo menos na época, se quiser, a gente pode até passar aqui o minuto que você respondeu, que você disse que não lembrava, que você ficou em choque Eu e fiquei que em só. choque porque eu não lembrava. E que você só eu lembra não de ter sei. fugido pro quarto. Hã? Só pra concluir aqui, a sua fala, tá? Eu não lembro, eu fiquei em choque, só depois que eu fugi pro quarto. Então, eu fugi porque a minha filha me ajudou. Se não fosse ela segurar ele, eu não conseguiria. Tá bom, delícia, tá bom, tô satisfeito. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não. Tá. Jaqueline, eu tenho 2 perguntas, ou 3 talvez, a depender da resposta que você der, mas antes eu faço esclarecimento. A senhora compreendeu, quero crer que já foi orientada nesse sentido, estamos aqui num julgamento, né, uma acusação então contra o Marcelo e a senhora figura como vítima. Né? Se eventualmente houver uma condenação e quem decide ou não se vai condenar ou vai se absolver não sou eu, o juiz de direito, mas sim o conselho de sentença, os jurados, mas havendo então essa condenação eu tenho que fixar uma pena. Né? E para fixar essa pena eu tenho que observar algumas variáveis e alguns vetores que a lei me coloca. Então as perguntas que eu faço para a senhora agora, eu sei que a senhora já respondeu elas em parte ao promotor de justiça, eu estava aqui prestando atenção, né? Então não interprete isso como uma forma, vamos dizer assim, de colocar o dedo na ferida, né? Não é absoluto essa pretensão. Se a senhora inclusive não quiser me responder, fique bem à vontade e não vou insistir, tá certo? Tá. Eu percebi que a senhora respondeu ao promotor de justiça que ficou com problemas para dormir. Acho que foi essa palavra que a senhora utilizou, problema para dormir. Se recorda que a senhora disse? Uhum. Tá. A senhora teve o quê? Insônia, tinha dificuldade para dormir por conta desse fato. Sim. Esse era um problema que a senhora tinha antes também ou Não. é decorrência direta do fato? Ok. A senhora procurou atendimento médico? Sobre isso? Isso. A dificuldade para dormir? Não. Não chegou a... Não. Então, formalmente, a senhora não foi diagnosticada com nenhum distúrbio ou algo nesse tipo. Perfeito, ok. Eu percebi também que a senhora respondeu ao promotor de justiça que a senhora trabalhava numa empresa e aí, por conta do medo que a senhora ficou, a senhora deixou o trabalho. Deixei. Né? Porque a senhora até relatou assim que mesmo preso tinha medo que ele pudesse fazer alguma coisa lá de dentro. Tá. A ocupação da senhora nessa empresa, qual que era exatamente? O que a senhora fazia? O seu cargo, enfim, o seu emprego? Eu trabalhava com inspeção de peça automotiva, inspetora de qualidade. Tá, e aí a senhora voluntariamente deixou o emprego, se desligou? Porque na época todos que souberam, né, os amigos de trabalho que me deram suporte, que estavam lá no hospital, que, sabe, me deram toda a assistência para mim. Então eu conversei com o chefe lá e pedi para eles me mandarem embora. Porque eu não poderia mais ficar lá. Daí eles me mandaram embora. O dinheiro que a senhora ganhava em decorrência do seu salário era o que mantinha a senhora? Sim. Tá. Ok, a senhora saiu do trabalho e hoje a senhora trabalha? Não. Tá, e de lá pra cá como tem sido? Porque esse fato aqui aconteceu, segundo diz a denúncia, no dia 29 de agosto de 2022. Eu tô recebendo seguro-desemprego ainda. Tá, por enquanto seguro-desemprego. Ok. O seguro-desemprego, ele é equivalente ao que a senhora ganhava na... Não, bicho, bem menos. Tá. Quanto é que a senhora ganhava e quanto é que a senhora passou a ganhar com o seguro-desemprego? Eu ganhava 2.400 e agora é 1.300. Tá, então tinha um salário de 2.400 e passou a receber 1.300, ok.
como é que ficou a situação da senhora financeira? Porque houve aqui um decréscimo, né? Uhum. A senhora... Pois não, pode falar. Eu tenho até o mês que vem para mim receber o seguro, depois eu não sei. Tá, mas ok, veja, 2.400 para 1.300 é uma parcela significativa, Uhum. né? É quase metade do valor, né? Uhum. Como é que a senhora fez, entre aspas, para se virar com as suas contas? Hoje em dia eu tenho uma pessoa Uhum. e só ele que está me mantendo também. Mantendo eu e a minha filha, né? Tá, é correto afirmar, então, que em decorrência desse fato, a senhora precisou do auxílio de terceiros para manter a senhora e a sua filha? Sim. Tá. Eu percebi também que a senhora respondeu ao promotor de justiça, essa última pergunta, me corrija se eu estiver errado, que a senhora ficou 4 dias no UTI e mais 2 dias no quarto. Ao todo, então, 6 dias hospitalizada. Aham. Tá. Depois que a senhora saiu desses 3 dias de hospital, a senhora conseguiu retornar às suas atividades normalmente ou não? A senhora ainda ficou... Não, eu tive que encostar, eu fiquei um tempo encostada Aham. pelo INSS, porque eu não poderia segurar peso. Eu teria que ficar assim, sabe, sem segurar peso, sem fazer esforço Tá. repetitivo, e daí nem o médico do hospital e nem da empresa não liberaram. Uhum. Daí, nessa época, eu ainda pagava aluguel, né? Tá. Quem teve que pagar o aluguel para mim foi a minha mãe, que me ajudou. Hoje em dia eu não preciso pagar aluguel mais. Tá, mas entendi. Mas a senhora permaneceu, fora os 6 dias de hospital, a senhora permaneceu mais quanto tempo afastada das atividades? Ou como costumam dizer por aí, encostada? Né? acho acho que foi 3 meses, se não me engano. 3 meses, 90 dias, é isso? Uhum. Então, afora os 6 dias de hospital, mais 90 dias que a senhora, por conta das sequelas que teve Aham. em decorrência dos golpes, tá? Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a sua presença aqui, Jaqueline, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Pois não. Não sei se seria pertinente até a vez, se ela tem Só no microfone, por favor. se ela teria algum constrangimento, alguma possibilidade de mostrar a cicatriz que ficou em razão disso aí. Não, precisa. Tá, Jaqueline, o pedido que foi feito pelo promotor de justiça, mas fica bem a seu critério, né? Se a senhora puder exibir a cicatriz, se a senhora entende que não tem problema, ok. Se a senhora entende que isso é constrangedor, fique bem à vontade, não tem problema algum. Não tem problema para a senhora? Eu só vou mostrar daqui para cima. Tá ótimo. É a cicatriz que é decorrência da cirurgia, é isso? Da intervenção médica, a senhora... E a senhora mencionou também que além da cicatriz na barriga por conta da intervenção médica, da cirúrgica, a senhora também tem marcas na lateral por conta da própria facada, é isso? Do próprio golpe? É menor, mas tem aqui do lado. Tá. Que é a cicatriz, né? Que a senhora mencionou, tem o promotor de justiça que incomoda, enfim, que a senhora se recorda quando olha e que Eu também... tive que tomar vacinas pro baço, né? Porque o baço é a imunidade do corpo, né? Daí eu fiquei sem o baço e daí atingiu o pulmão e o rim. Eles fizeram uma sutura, mas era para mim, porque pela medicina era para mim estar morta. Eu tô viva aqui porque não era para ter sido. Tá ótimo. Como eu disse, eu não tenho mais perguntas, então, Jaqueline, eu agradeço a presença. Doutor Thiago, Certo, tá bom? Oi. Só tirar uma dúvida. Pois não. Você chegou em algum momento a ser orientado assim a receber um advogado, um defensor público para sua defesa? Não, Não? Nem na Casa da Mulher Brasileira, nem aqui pelo juízo? não. Tá bom. Obrigado. Tá ótimo. Pode encerrar ali então, por favor, Anny. Jurados, vamos lá, então a gente retoma, né? E faremos o interrogatório aqui do acusado Marcelo Rodrigues do Nascimento. Aí pode iniciar a gravação ali, por favor, Anny. Ok, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Tá, o nome completo do senhor? Marcelo Rodrigues do Nascimento. Ok, Marcelo, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento. Faremos agora seu interrogatório, ok? Sim, senhor, ok. Tá. O atual endereço do senhor qual que é? Hoje eu tô preso, né? Tá. No CCP, lá na Casa de Custódia Piraquara. Tá, mas na eventualidade do senhor ser liberado hoje, ou então quando vier
né, alcançar a liberdade. Onde é que eu posso encontrar o senhor? Rua Astorga, bairro Sítio Cercado, 1123. Tá ótimo. A sua profissão qual que é, Marcelo? Sou eletricista montador. Tá, você já disse que está preso hoje, né? Há Sim, quanto fico tempo? preso, já há 9 meses e meio. Tá, e quando estava em liberdade, o senhor estava empregado? Sim, senhor, estava empregado. Tá, em média o senhor ganhava quanto por mês? Olha, nesse último emprego eu estava ganhando em torno de uns R$2.600, 2.000 e um pouquinho a mais. Tá, chegou a frequentar a escola, Marcelo? Sim, senhor, eu cheguei. Até que série? Só até a 4ª série primária. Tá com que idade hoje? Eu tô com 41. Tá, ler e escrever, o senhor sabe? Sim, senhor, sei. Tá, perfeito, ok. É casado, Marcelo? Era casado. Tá, hoje é divorciado, é isso? Divorciado. Tá, perfeito. Tem filhos? Tenho uma filha, a Letícia. Tá, que é a Letícia que foi ouvida aqui no dia de hoje. Sim, Inclusive, senhor. ela tem 17 anos, é isso? Sim, senhor. Tá, problema de saúde, o senhor tem, Marcelo? Eu tenho gastrite e hernia de disco. Tá em tratamento? Não, senhor. Toma medicação? Não, senhor. Na verdade, eu tô tomando agora só o remédio para dor, né? O analgésico. Tá, esse é o ponto, né? O senhor recebe atendimento médico se necessário for na unidade ou não? Lá é escasso o atendimento médico lá. Tá, mas em outras palavras, de maneira bem direta aqui, passa algum tipo de necessidade em relação a esse ponto ou não? Com certeza. Tá. Eu vou constar aqui na sentença, então, Marcelo, independente do conteúdo que ela for, se o senhor ficar preso no final do julgamento, Sim, senhor. para que adote a providência necessária para conferir o atendimento que for adequado. Sim, aí, senhor. o atendimento adequado, obviamente, eu não sei dizer, porque eu não sou médico, né? Sim, mas senhor. aí para que a unidade providencie isso, ok? Vamos em frente. Afora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Eu tive um processo de receptação e o outro processo de uma ameaça contra a Jaqueline na primeira vez que eu fui preso. Certo. E esses dois processos aqui de Curitiba? Tá aqui em Curitiba. Uhum. Houve condenação em algum deles? Não teve condenação. Na verdade, assim, o processo da receptação, eu acabei nem terminando de assinar ele devido à pandemia, né? Daí, só que o acordado era de eu assinar perante o tempo de 2 anos. Uhum. E aí que no fim, na pandemia agora, acabou que eu acho que foi extinto, não sei. Eu fiz essa pergunta porque a anotação que eu tenho é que em relação ao crime de receptação, o senhor foi condenado com trânsito em julgado, né? Está ou deveria estar, quando estava em liberdade, em execução de pena, em cumprimento de pena. Sim, sim. O senhor não sabe esclarecer se é isso mesmo? Não sei esclarecer. Tá ótimo. Em relação aqui à acusação, o senhor tem conhecimento? Sim, senhor. Tá, conversou com o defensor público? Conversei, sim, senhor. Tá, então a partir de agora o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Sim, senhor. Só que por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão. Certo? Sim, senhor. Tá, diante disso, o senhor tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Eu Tá, tenho- e de antemão, o defensor público conversou comigo, a orientação dele é que o senhor responda apenas as perguntas que forem formuladas por ele, defensor. Sim, senhor. Tá, o senhor está de acordo com essa orientação? Estou de acordo. Tá, perfeito. Ministério Público, alguma colocação? Não. Tá ótimo. Eu faço aqui só um registro, que é uma questão, jurados, que é estritamente de direito, não diz respeito ao fato. Né? Não se discute, a Constituição assegura o direito ao silêncio aqui às pessoas que são acusadas em processos em geral, isso vale aqui para o Tribunal do Júri também. Né? A ressalva que se faz em relação à colocação que foi feita pelo defensor público é a possibilidade ou não, né, de que se exercisse direito ao silêncio de maneira parcial, ou escolhendo de quem vai responder. Né? E aí, repito, uma questão estritamente de direito, não tem a ver com o fato, né? E nem de maneira alguma aqui, eventual silêncio dele, ainda que parcial, pode ser utilizado contra o acusado, em prejuízo dele, porque é um direito ser exercido, então não pode aqui prejudicá-lo, ok? De toda forma, veja, nosso Código de Processo Penal, que é a lei que regulamenta o procedimento, diz que o interrogatório cabe ao juiz, e em sequência, depois de responder as perguntas do juiz, o juiz questiona as partes, o Ministério Público, Defensoria Pública, no caso aqui, e também por ser o Tribunal do Júri ao concedido sentença, se há algum esclarecimento a ser feito. Né? Então, por uma questão de coerência e lógica, né, se ele não responde às perguntas do juiz, não haveria o que esclarecer aos demais.
Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o interrogatório é um meio de prova, não só de defesa, um meio de prova, né, de forma então que se é um meio de prova, haveria que submeter ao contraditório, permitindo-se que os demais também perguntassem. São questões estritamente de direito. Esse é o meu posicionamento. Né? Mas é uma questão controversa, nos tribunais superiores, aí, inclusive, tem decisões para os dois lados, e diante dessa controvérsia que se instalou em relação a esse ponto, eu tenho ressalvado aqui o meu ponto de vista, meu entendimento pessoal, mas não tenho proibido, ou seja, não tenho indeferido requerimentos dessa natureza quando é feito pela defesa. Né? Então eu faço isso apenas para deixar registrado, a gente registra aqui todas as decisões, né, inclusive em ata, né, e prosseguimos aqui então o julgamento, e aí eu deixo aqui de fazer perguntas, também não vou permitir que o promotor de justiça assim o faça, e por extensão também daí o conselho de sentença fica também proibido de assim proceder. Ok? Aí reitero, para deixar muito claro aqui, é uma questão de direito, não tem a ver com o fato, né? O silêncio parcial ou não dele, integral, também não pode prejudicá-lo, e eu passo a palavra direto aqui para o defensor público. Então, doutor Vitor, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Marcelo, tudo bom? Tudo bom, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Marcelo, olha só, hoje é a oportunidade de você falar para os jurados aqui, né? Exatamente o que aconteceu no dia. Certo. Mas antes de chegar lá exatamente no dia, como é que acontecia a dinâmica do fato, né, para você poder dar a sua versão, me diga uma coisa, você foi casado quanto tempo com a Jaqueline? Aproximadamente 18 anos. Tá, e como é que era esse relacionamento? Era sempre bom? Olha, Você ligava? Nosso relacionamento era bom, só que também tinha as partes que a gente andou brigando, né? Com certeza todo relacionamento tem. Tá. Ela era uma boa companheira para você? Sempre foi uma boa companheira. Marcelo, nesse período aí que vocês tiveram relacionamento, você teve problema com o uso de drogas, de álcool? Sim, eu tive, doutor, desde a minha pré-adolescência, infelizmente, eu vinha conhecer a droga, né? Onde foi uma luta acirrada até os dias de hoje contra o vício, para vencer o vício. Até hoje a gente tenta matar um leão por dia, né? Em relação ao vício. Tá, só pra gente saber aqui, o primeiro contato seu com droga foi com quantos anos? Com uns 12 anos. Tá. Qual foi a droga? Você se lembra? Pasta base De cocaína? de cocaína. Uhum. Tá. Beleza. Quando você casou, você tinha quantos anos? Eu tinha 23. 23 anos. E você tava usando droga nessa época? Não, nessa época não. É igual eu relatei pro senhor, o vício era altos e baixos, né? Sempre lutando para mim contra os vícios, sempre lutando contra os vícios. Só uma coisa. Quando você tinha 12 anos, você começou a usar droga assim por quê? Porque os coleguinhas usavam? Porque na sua família o pessoal usava? É porque na realidade, assim, a minha mãe e meu pai trabalhavam muito, eles não tinham muito tempo de dar uma atenção para nós, para os filhos, né? Infelizmente eu comecei a observar alguns amigos que faziam, né, o uso da droga e tive a curiosidade também de usar. Aí assim, durante esse relacionamento aí longo aí de 18 anos, teve uma filha, né, a Letícia. Sim. Em algum momento você se internou, você procurou uma ajuda mais drástica, assim, uma clínica, um CAPS? Sim, senhor, me internei por 2 vezes. Me internei por 2 vezes e uma vez eu fiz CAPS. No São Julián e no Hélio Rotenberg ali no Auer. Você lembra que ano que foi do São Julián? Não me recordo, doutor. O outro foi onde? No Hélio Rotenberg, no Auer e no São Julián. E o CAPS foi lá no Pinheirinho. E você lembra quanto tempo você ficou internado? Não me recordo também, doutor. Marcelo, nesse período, então você sempre teve essa questão da droga, do álcool, e usava com frequência, todo final de semana? Como é que era? Não, senhor. Não usava com frequência, mas quando eu usava tipo um tempo, né, um período, aí depois eu parava, tentava me estabilizar e era assim, dessa forma, assim. Só que tinha um período que eu ficava mais tempo usando droga. Tá, e nesse período que você usava droga, você ficava violento com a Jaqueline? Não, porque até porque a droga que eu usava
ela gera, não sei se para quem conhece e já ouviu falar, já sabe que o crack ele gera um certo pânico na pessoa, né? Onde eu era uma pessoa que eu tinha medo, eu tinha mania de perseguição, então durante esse tempo aí eu não era agressivo. Tá. Marcelo, a Jaqueline veio aqui hoje e disse que nesse período aí de casamento seu, vocês tiveram uma separação aí, você foi morar na rua, ela foi morar em Cuiabá. Positivo. Você lembra disso? Lembro, sim, senhor. Eu fiquei 4 meses na rua. Tá. E por que você se separaram por conta disso? Por causa da droga? Eu tava me sentindo um peso, né? Um estorvo na vida dela e dos meus familiares. Tá. Mas assim, essa separação aqui foi tranquila, não teve briga? Você Não ameaçou teve. ela? Não? Não ameacei. Beleza. Olha só, antes do fato que a gente está analisando aqui hoje, lá no dia 22, acho que de abril de 2022, você foi preso por uma questão de ameaça à Jaqueline, né? Sim, O senhor. que aconteceu nesse dia? Conta pra gente. Então, nesse dia, eu tava trabalhando fora. Eu estava vindo de Palmeira para Curitiba, aonde foi que eu comecei a mandar mensagem para ela e falar que eu tava vindo para casa, né? E ela não quis que eu viesse para casa nesse dia. Uhum. E aí eu falei que ia vir, daí ela falou que ia trabalhar, e daí então ela colocando alguns empecilhos para mim poder não vir para casa. Eu comecei a desconfiar do comportamento dela. No que eu cheguei, em vez de eu ir direto para casa, eu peguei e fui para a distribuidora bebi, cheguei alterado em casa, peguei o celular dela, fui olhar o celular dela, tinha umas mensagens trocadas lá e tinha ligações. Eu fui no histórico de ligações com mais de 1 hora de duração, e ela não quis me falar quem que era, e depois disso ela pegou o celular e acabou apagando essas mensagens, né? E o histórico de ligação. Aí foi na onde que eu saí pra fora e fui comprar maconha pra mim. Daí a hora que eu voltei, a porta da sala já estava trancada. Foi na onde que eu bati na porta, eu acho que os vizinhos acabou acordando também, ela abriu e foi aí que começou a briga e eu ameacei ela. Tá. Nessa ameaça aí, você usou faca? Usei, sim, senhor. Tá. Você chegou a esfaquear ela? Não, senhor. Tá. E por que você parou de ameaçar ou de agredir ela ali nessa situação? Nessa situação aí, eu vou ser bem sincero. Eu ameacei ela e na mesma hora eu peguei e tirei, porque eu não cheguei nem muito perto com a faca, né, na verdade. E depois eu já tirei a faca e coloquei no meu pescoço. Foi na onde que a Letícia começou a chorar e pediu para mim parar. Aí eu peguei e larguei ali e fui tomar banho, que eu percebi, eu acho que eu caí em si, que eu tava muito mal. E aí fui tomar banho. E nisso foi na hora que os policiais chegaram, eu tava no banho. Você tava muito alterado, então? Tava muito alterado, aquele dia eu tava muito alterado. Por causa da bebida e por causa da maconha? Da cocaína. Da cocaína, tá. Beleza. Agora vamos pro dia do fato, tá? No dia 29 lá, no dia que aconteceu o fato aqui, 28 de agosto, né? Sim, senhor. De 2022, você... por que você foi lá? O que aconteceu? Na realidade foi antes do dia do acontecido. Poucos dias depois que eu saí da prisão, eu peguei e mandei mensagem para ela tentando uma aproximação com ela. Ela falou, daí foi na onde que ela falou que não tinha mais jeito, não queria saber mais de mim, e falou que já tinha um outro na vida dela, e que era para mim parar de mandar mensagem, e que também se eu fosse procurá-la na vila, desculpa. Ela falou que já tinha os caras que sabia que eu gostava de bater em mulher, tipo me ameaçando, né? Ela fazendo uma ameaça para mim que os caras iam me pegar, como se ela tivesse comunado com os caras, né? Então, a partir desse dia aí, eu fui buscar um certo refúgio na bebida, onde que eu ia me sentir menos mal. Imaginei eu que eu ia me sentir menos mal.
foi na onde... Nesse dia você bebeu quanto, você lembra? Ah, bebi o dia inteiro. Bebi o dia inteiro, o resto do dia inteiro. Isso aí foi na parte da manhã. Eu bebi cerveja, pinga, usei droga. Que horas você começou a beber, você lembra? Ah, eu acho que, se eu não me engano, era a base de umas 11 horas da manhã. Então você ficou o dia inteiro bebendo O dia inteiro e bebendo. usando droga. Qual droga? Cocaína, crack? Crack. Tá. Beleza. Pode continuar. Aí então, nesse dia eu fui lá no condomínio e quebrei as coisas lá dentro do condomínio. As portas lá do As armário? portas do guarda-roupa e o liquidificador. Aí fui embora. E nisso eu comecei a, não sei se a criar uma paranoia na minha cabeça, devido também a essa ameaça que ela fez. E eu tava me sentindo um peso, depois de uns 2 dias já mais ou menos, eu tava me sentindo um peso na casa da minha mãe e o estorvo também. E eu tava me sentindo mal na casa da minha mãe. Aí eu resolvi ir para casa de um colega meu lá e peguei e liguei para ele, pro Alex. Liguei para ele, pedi para ele se eu podia ficar na casa dele por alguns dias. Daí ele falou que eu podia. Nisso eu tive a péssima ideia de pegar essa faca. Peguei essa faca. Eu indo para casa do Alex, em vez de eu ir para casa do Alex, eu lembrei que eu tinha pago a progressiva do cabelo dela, né, que ela tinha feito antes de eu ir preso da primeira vez, e eu lembrei que o orgulho dela era o cabelo dela. Só que por que eu não peguei uma tesoura? Eu não peguei porque as horas já eram avançadas e a minha mãe e o meu pai já estavam deitados e mora junto com o meu cunhado, com a minha irmã e com a minha sobrinha. Então eu não ia invadir quarto de ninguém procurando tesoura, né? Eu não sei explicar bem certinho também o porquê essa ideia péssima que eu tive. Só que a minha intenção nunca foi tirar a vida dela. A minha intenção era ferir o orgulho dela, porque eu estava se sentindo tão perseguido, eu estava se sentindo ameaçado e ainda estava... na verdade eu não sei nem explicar, era um turbilhão de sentimentos que eu estava sentindo naquela hora ali. Nesse dia você usou droga? Usei droga, bebi também, só que tinha algumas horas que eu não tava, que eu já tinha usado já fazia algumas horas, já na hora não... Que horas que você usou droga no dia, você lembra? Ah, eu acho que até umas 6 da tarde. Até umas 18 horas você usou droga e bebeu. Isso. Foi crack e bebida também? Crack e bebida também. Lembra a quantidade? Crack não foi muito, mas foi bebida. Tá, a bebida foi o quê? 5 cervejas, 10 cervejas? Foi bastante cerveja e pinga também, cachaça. E você bebeu isso na casa dos seus pais? Não, eu bebi na rua. Tá. Beleza, aí você foi lá com a faca pra cortar o cabelo dela. Pra cortar o cabelo dela. Foi na onde que eu invadi o condomínio, subi no bloco, aí chutei a porta a primeira vez, a segunda vez eu chutei a porta abriu. No que a porta abriu, eu já me deparei de frente. Só uma coisa, você invadiu o porteiro e deixou você entrar ou você pulou lá? Não, eu pulei. Beleza, continua. Eu bati, a porta se arrombou e eu me deparei de frente com a Jaqueline já. Aí foi na onde que eu peguei ela pelo cabelo, segurando ela pelo cabelo, e a Letícia veio da cozinha. No que a Letícia veio da cozinha, ela empurrou nós dois. Eu caí sentado no sofá, a Jaqueline caiu entre as minhas pernas, virada de frente para a televisão, de costa para mim no caso, e a Letícia começou a me puxar. Começou a me puxar, e eu falando para ela que ela só queria cortar o cabelo dela, e daí eu peguei e apoiei o pé na Letícia, empurrei a Letícia com o pé. No entanto que tem, né, o processo de vias de fato contra a Letícia. Então eu empurrei a Letícia com o pé, a Letícia caiu. No cair, ela levantou e foi para a porta da sala gritar por socorro. E foi na hora que a Jaqueline falou para ela que eu tinha acertado a facada nela. Aí a Letícia veio correndo, só que daí eu já olhei, já vi a mancha de sangue no chão, a poça de sangue no chão. E nesse exato momento eu já larguei a Jaqueline. E daí a Letícia veio e se jogou em cima de mim, e eu peguei, larguei a faca e já fui saindo. No que eu fui saindo, a Letícia tentando me segurar. Aí quando chegou lá embaixo, lá no térreo,
já tinha algumas pessoas lá e tentaram me segurar. Foi na onde que eu peguei e falei que não precisava de me segurar, que eu ia esperar a polícia chegar. Peguei e fui pro fundo do condomínio, sentei lá na frente do outro bloco e fiquei aguardando a presença da guarda municipal. Tá, ô Marcelo, só uma dúvida. Nessa hora que você entrou, que você puxou o cabelo dela assim, que horas que foi que você acertou ela, você lembra? Não me lembro na hora que eu acertei ela, porque a realidade é o seguinte: se eu tivesse no intuito mesmo de tirar a vida dela, eu tinha feito, porque na hora que eu já me deparei de frente com ela, a hora que eu arrebentei a porta, eu já poderia ter desferido golpe nela, se fosse a minha intenção de matá-la. Certo? E teve também o episódio onde que eu empurrei a Letícia, que a Letícia, em vez de voltar e continuar com aquela luta corporal, a Letícia foi até a porta da sala. Entendeu? Então, se eu tivesse o intuito de tirar a vida dela ou provocar algum outro ferimento mais grave nela, com certeza eu poderia ter acertado em alguma parte vital do corpo dela, né? No pescoço. Então, assim, para os jurados entenderem, você foi lá meio que na paranoia para cortar o cabelo, não para matar. Não para matar. E você, depois que viu o sangue, soltou a faca. Eu soltei a faca. Ficou lá na sala. Exatamente. Tá. Que foi a faca que foi apreendida, né? Sim, senhor. Beleza. Depois desse fato, você conversou com elas? Não, nunca mais conversei. Você tá preso desde então, né? Tô preso desde então. Beleza. Tá arrependido? Com certeza. Tá. Beleza. Quer falar mais alguma coisa para os jurados? Sim, eu gostaria de, com todo respeito ao corpo de jurados e ao meritíssimo, eu gostaria de pedir que não me julgasse com o coração, porque o coração do homem ele é enganoso, né? E eu fui movido por sentimento que fiz esse erro aí, essa burrice aí que acabou acontecendo, porque quando a gente julga com raciocínio, a gente tem mais êxito. Quando julga com a emoção, a gente está propício a errar. É isso aí. Beleza. Se os jurados tiverem pergunta, pode fazer também. Pelos jurados, ok, doutor Vitor? Tá. Conselho de sentença, alguma pergunta para o acusado? Ninguém? Pois não. Tem só providenciar ali o microfone, por favor. O senhor disse que não tinha intenção de matar a sua mulher. Uns dias antes, o senhor tinha invadido a casa dela. Não, quando foi o primeiro episódio que foi com a faca, que você prensou ela na parede, você também não tinha intenção de matar ela? Não tinha. Uma que eu não na verdade, eu não tenho nem coragem, né? Porque se eu tivesse coragem, eu acho que naquele primeiro instante ali, eu descoberto a traição, eu acho que eu já teria feito, ou tirado a minha própria vida, que foi o que eu fiz naquele instante lá, nessa primeira ocasião aí, que eu pensei em cortar o meu próprio pescoço. Então, eu não tive a intenção nenhuma de tirar a vida da Jaqueline. Ok, pelos demais, alguém? Não? Então tá ótimo, pode encerrar ali, Anne. Doutor João Milton, de sua parte, podemos? Não. Tá. Conselho de sentença, então, jurados, nós encerramos aqui a fase de instrução, passamos, vou chamar aqui de segunda fase de debates. Aí o Ministério Público tem o prazo total à disposição de 1h30, né, para que faça a exposição para os senhores e senhoras. Promotor de justiça disse que tá, não, calma, pode ficar tranquilo. Promotor de justiça disse que da parte dele, ok, podemos tocar, né, então eu pergunto para os senhores e senhoras, podemos também ou preferem fazer um intervalo?